Qual é o melhor jogo da Marvel de todos os tempos? Hoje nós vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Eu reuni os 20 mais famosos jogos da editora, organizado com as notas oficiais do Metacritic. Vamos então falar desde o sucesso de Marvel Rivals até Marvel vs Capcom. Bora pro vídeo! Deadpool! Lançado em 2013, a história deste jogo é uma verdadeira loucura e quebra a quarta parede o tempo todo, exatamente como nos quadrinhos e nos cinemas. Tudo começa com o próprio Deadpool sequestrando a equipe de desenvolvedores do jogo para obrigar eles a criar a história perfeita sobre ele, exigindo o maior orçamento possível. Durante essa aventura caótica, ele viaja para a ilha mutante de Genosha, com a missão de caçar o vilão Senhor Sinistro e seus exércitos de clones. Para conseguir fazer isso, ou pelo menos tentar, ele acaba cruzando o caminho de personagens muito famosos dos X-Men, como o Wolverine, a Vampira, o Cable e a Dominó, passando a maior parte do tempo irritando absolutamente todos eles com piadas absurdas. A jogabilidade é focada na ação rápida, misturando espadas e armas de fogo de um jeito bem divertido. Mas, como o jogo foca muito mais na comédia do que nas mecânicas de combate, a recepção da crítica acabou sendo dividida na época, o que rendeu a nota 62 do Metacritic. O jogo do Deadpool está disponível para PlayStation 3, Xbox 360 e computadores, mas depois teve versão para o PlayStation 4 e Xbox One. Marvel Avengers. Lançado em 2020, a história começa no chamado Dia A, um evento de celebração em São Francisco que dá terrivelmente errado. Um reator experimental explode, causando uma grande tragédia e aparentemente a morte do Capitão América. Culpados por todo esse desastre, os Vingadores se separam e a equipe acaba sendo banida pelo governo. 5 anos depois, o mundo está sob o rígido controle de uma corporação chamada AIM. Essa empresa promete proteger as pessoas usando ciência e robôs de segurança, mas na verdade está caçando e aprisionando humanos que ganharam superpoderes de forma acidental. A esperança do mundo ressurge através da jovem Kamala Khan, a Miss Marvel. Ela descobre uma grande conspiração dessa empresa e decide viajar pelo mundo para tentar reunir o Homem de Ferro, o Hulk, a Viúva Negra e o Thor, precisando provar que os heróis ainda são necessários para derrotar o temível vilão MODOK. A campanha principal, focada na jornada da Kamala, foi muito elogiada, mas o jogo tentou focar demais em missões repetitivas online para o modo multiplayer, o que acabou decepcionando bastante a comunidade na época. Essa mistura de ótima história com uma estrutura online confusa fez o jogo receber a nota 67 no Metacritic. Para quem quiser reunir a equipe, Avengers está disponível para o PlayStation 4, PlayStation 5, para a família de consoles Xbox e também para computadores. O Justiceiro. Entrando agora em um dos jogos mais polêmicos e violentos da nossa lista, lançado em 2005, a história nos coloca na pele do ex-fuzileiro naval Frank Castle, um homem que perdeu a sua família inteira em um assassinato brutal encomendado pela máfia. Tomado por uma fúria incontrolável e um desejo cego de vingança, ele decide fazer justiça com as próprias mãos, limpando as ruas de Nova York. O jogo mistura elementos do filme de 2004 com as famosas histórias em quadrinhos do personagem. O Frank declara uma guerra solitária contra o crime organizado, enfrentando famílias mafiosas inteiras, mercenários armados e vilões clássicos como o Rei do Crime e o Retalho. O grande diferencial é a sua jogabilidade de tiro em terceira pessoa e o famoso sistema de interrogatório. Você precisa usar o próprio cenário, como aquários com piranhas, fornalhas ou janelas altas, para ameaçar os criminosos e arrancar informações vitais deles. Toda essa violência extrema garantiu ao jogo a nota no Metacritic. Ele acabou perdendo alguns pontos na época, justamente porque muitos críticos consideraram a violência pesada demais. E se você quiser aí testar o Justiceiro, ele foi lançado originalmente para o PlayStation 2, para o primeiro Xbox e também para computadores. Marvel Strike Force. Lançado em 2018, a história nos coloca no centro de uma invasão em grande escala. O vilão Ultimus, que é um ditador implacável da raça alienígena Kree, está viajando pelo multiverso, conquistando diversas dimensões e agora foca os seus ataques na nossa Terra. Para impedir que o nosso mundo seja totalmente dominado, o Nick Fury cria a organização chamada Strike. O mais interessante da trama é que a ameaça desse vilão é tão grande e devastadora que os grandes heróis e os piores vilões da Marvel precisam deixar todas as suas diferenças de lado. Eles são forçados a lutar juntos para derrotar os exércitos de clones e de personagens famosos que sofreram lavagem cerebral pelo Ultimus.
A jogabilidade é toda focada em combates de RPG por turnos. Você coleciona centenas de personagens diferentes, monta esquadrões táticos de até 5 membros e precisa usar muita estratégia para combinar as habilidades e os ataques especiais deles na hora certa. O jogo recebeu a nota Metacritic. Como ele foi pensado para você jogar partidas rápidas em qualquer lugar, o Marvel Strike Force é um jogo gratuito disponível para os celulares com sistema Android e iOS, e atualmente também pode ser jogado nos computadores. Marvel Ultimate Alliance 3 Ordem Negra. Lançado em 2019, esse jogo traz uma história épica que lembra bastante o sucesso dos cinemas. Aqui, os heróis da Terra e do espaço, como os Vingadores, os X-Men e os Guardiões da Galáxia, precisam correr contra o tempo para encontrar as 6 joias do infinito antes que o Thanos e os seus temíveis generais da Ordem Negra consigam reunir todo esse poder e destruir a galáxia. A jogabilidade mantém aquela essência clássica com a visão de cima, onde você monta o seu time dos sonhos com 4 personagens para lutar contra verdadeiros exércitos de inimigos. A grande diferença agora é o visual bem colorido, que lembra muito as histórias em quadrinhos, e também os ataques especiais em equipe, que causam um estrago gigantesco no cenário. Além de ter um elenco enorme e muito variado de heróis, o jogo brilha de verdade no modo cooperativo, permitindo que até 4 pessoas joguem juntas na mesma sala. Essa grande reunião do universo Marvel recebeu a nota 73 no Metacritic, mas, diferente dos jogos anteriores da série que saíram para várias plataformas, Marvel Ultimate Alliance 3 foi desenvolvido em uma parceria especial e por isso é um jogo exclusivo disponível apenas para o Nintendo Switch. Marvel Ultimate Alliance 2. Lançado em 2009, a história desse jogo é sensacional porque ele adapta um dos eventos mais famosos e importantes dos quadrinhos, a Guerra Civil. Tudo começa quando uma missão secreta dá muito errado e uma grande tragédia acontece, forçando o governo a criar a lei de registro de super-humanos. E isso divide a comunidade de heróis no meio. De um lado, você pode escolher apoiar o Homem de Ferro, que acredita que todos precisam ser registrados e trabalhar para o governo. Por outro lado, você pode também se juntar à resistência do Capitão América, que luta pela liberdade e para proteger as identidades secretas. Essa escolha muda totalmente o rumo da história e define quais personagens você pode recrutar para sua equipe de 4 heróis. A grande novidade na jogabilidade, além de melhorar bastante os gráficos do jogo anterior, foi o sistema de fusão. Você pode combinar os poderes de 2 personagens para criar um ataque devastador na tela, como por exemplo Wolverine refletindo os raios do Homem de Ferro. Toda essa carga dramática da Guerra Civil deu ao jogo a nota Metacritic. Ele foi lançado originalmente para o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. Alguns anos depois, também recebeu versões atualizadas para o PlayStation 4, o Xbox One e também para computadores. X-Men Origins Wolverine. A história aqui acompanha aquele filme polêmico dos cinemas, mas o jogo faz um trabalho muito melhor em expandir todo esse universo. Nós acompanhamos o passado trágico do Logan, passando pelas guerras que ele lutou ao lado do seu irmão, o Dente de Sabre, até chegar no cruel projeto Arma X. É lá que o Coronel Stryker apaga a memória do herói e injeta o metal inquebrável adamantio nos ossos dele. A partir daí, o jogo vira uma verdadeira jornada brutal de vingança com o Logan, caçando todos os responsáveis por transformá-lo em uma máquina de matar. O grande destaque desse título é que ele abraçou a violência dos quadrinhos sem nenhum medo. É um jogo de ação visceral, onde as garras do Wolverine causam danos reais aos inimigos, e você consegue ver a pele e os músculos do Logan se regenerando em tempo real durante os combates. Esse é um daqueles casos muito raros no mundo dos jogos, onde o jogo acabou sendo considerado muito superior ao filme em que foi inspirado. Toda essa fúria do personagem garantiu ao título a nota 75 no Metacritic. E se você quiser jogar X-Men Origins Wolverine, que foi um grande destaque da sua geração, ele foi lançado para o PlayStation 3, Xbox 360 e também para os computadores. Marvel Rivals. A história aqui é uma verdadeira loucura multiversal. Tudo começa quando o clássico vilão Dr. Destino e a sua versão do futuro do ano de 2099 entram em uma guerra brutal. Esse conflito causa uma colisão direta entre os universos, misturando várias realidades diferentes. Para impedir que os Doutores Destino destruam toda a existência, heróis e vilões de vários mundos precisam lutar entre si e formar alianças muito improváveis. O grande atrativo desse jogo é a sua jogabilidade focada em partidas online cooperativas, com 2 equipes de 6 contra 6. E a ambição dos criadores é gigantesca. Eles deixaram claro que querem transformar o Marvel Rivals no maior jogo de tiro de heróis do mercado,
com o objetivo de entregar o maior número de personagens jogáveis já visto nesse estilo de jogo. Você pode escolher personagens famosos como o Homem-Aranha, Hulk, Venom, o Justiceiro, Mulher Invisível e até a Tempestade dos X-Men, cada um com suas habilidades únicas. Um detalhe muito legal é que os cenários, como a cidade de Tóquio ou o reino de Asgard, podem ser destruídos durante as batalhas. Além disso, os personagens possuem ataques combinados em dupla, que mudam totalmente o rumo da partida. Essa mistura de ação caótica com um visual muito bonito rendeu ao título a nota no Metacritic. E se você quiser reunir os seus amigos para testar, Marvel Rivals é um jogo totalmente gratuito e está disponível para o PlayStation 5, para os consoles Xbox Series S e X e também para os computadores. Spider-Man 2, de 2004. A história segue bem de perto os eventos daquele filme clássico dos cinemas, mostrando o Peter Parker passando por uma fase muito difícil. Ele está tentando equilibrar a sua vida dupla, precisando pagar o aluguel, entregar pizzas no prazo e ir bem na faculdade e tentar acertar as coisas com a Mary Jane. Mas tudo vai por água abaixo quando o seu grande ídolo, o Dr. Otto Octavius, sofre um acidente terrível em um experimento de fusão nuclear. Com 4 tentáculos mecânicos presos ao corpo e a mente corrompida, ele se transforma no perigoso Dr. Octopus e ameaça destruir toda a cidade de Nova York. O grande legado desse título foi ter criado a fórmula que todos os jogos modernos do herói usam hoje em dia. Pela primeira vez, nós podíamos explorar uma cidade em mundo aberto, com uma física onde as teias realmente precisavam grudar nos prédios para o personagem conseguir se balançar pelas ruas. Essa liberdade rendeu ao jogo a nota 80 no Metacritic. E se você quiser reviver essa nostalgia, o título foi lançado para o PlayStation 2 e o primeiro Xbox e o Nintendo GameCube. Guardiões da Galáxia! Lançado em 2021, esse jogo foi uma surpresa incrível para muita gente. A história coloca você exclusivamente no controle do Senhor das Estrelas, o Peter Quill, liderando a equipe mais caótica da galáxia. Tudo começa quando os Guardiões tentam capturar um monstro raro para ganhar um dinheiro rápido, mas acabam causando um acidente e recebendo uma multa gigantesca da Polícia Espacial, a Tropa Nova. Enquanto tentam arrumar uma forma de pagar essa dívida, eles esbarram em uma seita extremista chamada Igreja Universal da Verdade. Esse grupo promete curar todas as dores e lutos do universo, mas na verdade está fazendo uma lavagem cerebral em massa nos planetas. O grande charme do jogo é a dinâmica impecável entre os personagens. O tempo todo, o Rocket, o Groot, a Gamora e o Drax estão conversando, fazendo piadas e brigando, e você precisa tomar decisões de diálogo que afetam o andamento da missão. Durante os combates, você usa suas armas duplas e botas a jato, enquanto dá ordens para os seus companheiros usarem os ataques especiais deles. Tudo isso ao som de uma trilha sonora espetacular recheada de clássicos do rock e do pop dos anos 80. Essa aventura focada totalmente na narrativa, no humor e no carisma da equipe garantiu ao jogo a nota 80 no Metacritic. Para quem quiser embarcar nessa viagem intergaláctica, Guardiões da Galáxia está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, computadores e também no Nintendo Switch. Cosmic Invasion! Esse é um lançamento bem recente de dezembro de 2025. O jogo é uma verdadeira carta de amor aos clássicos de briga de rua dos antigos fliperamas, trazendo pixel art e muita nostalgia. A história adapta uma das sagas cósmicas mais épicas da Marvel. O temível vilão Aniquilador e sua onda de aniquilação iniciam um ataque de proporções gigantescas, ameaçando destruir toda a vida na galáxia. Para impedir o fim do universo, heróis e até alguns vilões precisam unir forças lutando em diversos cenários que vão desde as ruas de Nova York até as profundezas da perigosa Zona Negativa. O grande destaque da jogabilidade é o seu elenco com 15 personagens jogáveis, trazendo nomes como o Homem-Aranha, o Wolverine, a Tempestade e o Venom. A mecânica principal é genial, focada em um sistema de duplas, onde você escolhe 2 heróis por fase e pode trocar entre eles no meio da luta para criar combos e ataques especiais combinados. E como um bom jogo desse estilo, a diversão máxima acontece no modo cooperativo, permitindo que até 4 pessoas joguem juntas, seja no mesmo sofá ou pela internet. Toda essa pancadaria frenética e muito bem executada rendeu ao título a nota 81 no Metacritic. E se você quiser reunir a sua equipe para salvar a galáxia, Marvel Cosmic Invasion está disponível para o PlayStation 4, PlayStation 5, para os consoles Xbox Series S e X e também computadores, e mais as 2 gerações de Nintendo Switch. Marvel Ultimate Alliance. Muitos consideram esse o RPG de ação definitivo de super-heróis, lançado originalmente em 2006. A história aqui é épica e atinge proporções cósmicas logo no começo. O vilão, Dr. Destino, cria uma aliança mortal chamada de Mestres do Terror,
O plano dele é muito audacioso, envolve atacar a base voadora da SHIELD e, em seguida, roubar os poderes dos próprios deuses de Asgard. Para impedir que o universo inteiro caia nas mãos do vilão, o coronel Nick Fury convoca absolutamente todos os heróis disponíveis na Terra. O jogo permite que você una os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e até heróis urbanos, como o Demolidor e o Homem-Aranha, tudo em uma única equipe. O grande atrativo era justamente a liberdade de montar o seu próprio esquadrão de quadro de personagens, combinando os poderes deles para criar ataques em conjunto, tudo isso em uma visão de cima para baixo focada na ação. O jogo recebeu a nota 82 do Metacritic. Ele foi lançado na época para o PlayStation 2, Xbox e também computadores, e logo depois chegou ao PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Ele também ganhou versões melhoradas para o PlayStation 4 e Xbox One, e continua sendo lembrado com muito carinho pelos fãs. Lego Marvel Super Heroes. Lançado em 2013, ele traz aquele humor clássico da franquia Lego para o universo dos quadrinhos. A confusão começa quando a prancha do surfista prateado é destruída em vários blocos cósmicos que caem na Terra. O Doutor Destino rapidamente reúne uma equipe com os maiores vilões, como Loki e o Magneto, para tentar roubar essas peças superpoderosas e construir uma arma de destruição em massa. Para impedir esse plano absurdo, o Nick Fury convoca os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e muitos outros heróis em uma das maiores reuniões de personagens já feitas em um videogame. O grande brilho do jogo é deixar você explorar uma versão gigantesca da cidade de Nova York inteira feita de pecinhas de Lego, podendo controlar mais de 100 personagens diferentes da editora, cada um com suas habilidades clássicas. É o tipo de jogo que agrada tanto as crianças quanto os fãs mais antigos. Toda essa liberdade de jogar de forma cooperativa no sofá renderam ao jogo a nota no Metacritic. Como ele é um clássico absoluto, você consegue jogar o Lego Marvel Super Heroes em praticamente qualquer lugar, desde os computadores e o Nintendo Switch até as antigas e novas gerações dos consoles da PlayStation e do Xbox. Midnight Suns. Lançado no final de 2022, a história desse jogo mistura os Vingadores que a gente já conhece, como o Homem de Ferro e o Capitão América, com heróis focados no sobrenatural, como o Motoqueiro Fantasma e o Blade. Tudo começa quando a organização terrorista Hydra usa magia para despertar Lilith, a mãe dos demônios. Para combater essa ameaça do fim do mundo, os heróis precisam se unir e ressuscitar uma lenda antiga chamada Hunter. Esse é um personagem totalmente personalizável por você, e que na história do jogo é o próprio filho da vilã, sendo também o único capaz de derrotá-la de uma vez por todas. O jogo é um RPG de estratégia por turnos, criado pelos mesmos desenvolvedores da série XCOM. Além das batalhas que usam um sistema de cartas para os golpes, você passa muito tempo na base secreta da equipe. Lá, você pode conversar, criar laços de amizade e treinar com a maioria das lendas da Marvel, conhecendo um lado mais pessoal de cada um deles. Essa mistura de estratégia com uma história profunda e diferente rendeu ao título a nota de 83 no Metacritic. E se você gosta de planejar cada movimento, Midnight Suns está disponível para o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S e X, e também para os computadores. Marvel vs Capcom 3. Lançado em 2011, a história desse jogo é uma desculpa perfeita para misturar dois mundos gigantescos. O Doutor Destino reúne os maiores vilões do universo Marvel e também se alia ao Albert Wesker, o grande antagonista de Resident Evil. O problema é que essa aliança acaba despertando o Devorador de Mundos, Galactus. Isso força os heróis e até alguns vilões das duas empresas a trabalharem juntos em uma batalha épica para salvar a Terra da total destruição. O grande destaque aqui é o visual de história em quadrinhos muito estiloso e a jogabilidade de 3 contra 3, que é extremamente rápida e cheia de combos aéreos. O elenco completo conta com 50 personagens, trazendo o Homem-Aranha, Wolverine, Doutor Estranho e o Motoqueiro Fantasma. Outra grande novidade nas partidas é a mecânica do fator X, que dá um aumento de velocidade e poder temporário, permitindo virar uma partida quase perdida nos últimos segundos. Toda essa ação e visuais impecáveis renderam ao título a nota de 80 Metacritic. Ele foi lançado originalmente para o PlayStation 3 e para o Xbox 360, mas hoje você pode aproveitar essa versão definitiva com gráficos melhorados e todo o conteúdo extra no PlayStation 4 e no Xbox One e também nos computadores. Marvel Snap. Lançado no final de 2022, a história aqui não é o foco principal, mas sim a sua jogabilidade genial e muito viciante. Ele foi criado por veteranos da indústria de jogos de cartas e traz o multiverso inteiro da Marvel para a palma da sua mão.
No jogo, você monta um baralho com apenas 12 cartas, representando heróis e vilões, e as partidas duram cerca de 3 minutos, sendo bem rápidas e dinâmicas. O grande diferencial é a mecânica de apostar os cubos cósmicos. Se você confia na sua estratégia e acha que vai vencer dominando a maioria dos 3 locais do tabuleiro, você pode dobrar a aposta apertando o botão de Snap, para assim colocar pressão no adversário. Cada partida acaba sendo única, já que os locais têm regras especiais tiradas direto das páginas dos quadrinhos e também dos filmes, e eles mudam a cada novo confronto. Toda essa mistura de estratégia rápida, artes incríveis e partidas imprevisíveis fez o jogo ser um sucesso absoluto. Ele alcançou a nota 85 no Metacritic e chegou a ganhar o prêmio de melhor jogo para celulares. Hoje, você pode baixar e jogar o Marvel Snap totalmente de graça, e ele está disponível tanto para os celulares quanto para os computadores. Spider-Man Miles Morales. Lançado no final de 2020, o Peter Parker tira umas merecidas férias e viaja para a Europa, deixando Nova York sob os cuidados do seu aprendiz Miles. Ele acabou de se mudar para o Harlem e ainda está tentando se encontrar e provar o seu valor como herói. A situação foge do controle quando uma guerra pelo controle da cidade estoura, colocando de um lado a mega corporação de energia Roxxon e do outro um grupo criminoso altamente tecnológico chamado Underground, liderado pela misteriosa Consertadora. O que deixa a história emocionante é que esse conflito se torna muito pessoal para o Miles, envolvendo a sua mãe e seus amigos de infância e também ao mesmo tempo em que ele aprende a usar os seus poderes únicos de ataques elétricos e invisibilidade, tudo isso para salvar o seu lar. Essa jornada de amadurecimento e a jogabilidade com movimentos inéditos renderam ao título a nota 85 no Metacritic. Ele foi lançado como um dos grandes destaques de estreia do PlayStation 5, mas também recebeu uma versão para o PlayStation 4 e atualmente você também pode jogar no PC. Spider-Man! Lançado em 2018, a história aqui foge daquela clássica jornada de origem que todos já conhecem. Nós já começamos com um Peter Parker mais maduro e experiente, que atua como Homem-Aranha há 8 anos. Logo no início, ele finalmente consegue prender o grande chefe do crime de Nova York, Wilson Fisk. Mas esse vazio de poder atrai uma nova ameaça, o Senhor Negativo, um vilão misterioso com a habilidade de corromper as pessoas e que planeja espalhar um vírus letal por toda a cidade. Ao mesmo tempo em que salva o dia, o Peter precisa equilibrar a sua vida pessoal caótica. Ele trabalha como cientista ao lado do seu grande mentor, o Dr. Otto Octavius, e tenta se reaproximar da Mary Jane, que neste universo atua como uma jornalista investigativa e que é essencial para a trama. O roteiro é emocionante e constrói muito bem a transformação trágica de aliados em inimigos mortais, chegando ao seu grande ápice com a formação do temido Sexteto Sinistro. Toda essa qualidade de história e a jogabilidade incrível de balançar pelas teias na cidade renderam ao título a nota 87 no Metacritic. Originalmente, ele foi o grande destaque do PlayStation 4, mas hoje a melhor forma de aproveitar essa aventura é pela versão remasterizada, que está disponível com gráficos aprimorados para o PlayStation 5 e também para os computadores. Marvel vs Capcom 2. Vamos voltar no tempo agora para falar de uma verdadeira lenda dos fliperamas e dos consoles, Marvel vs Capcom 2. Diferente do Homem-Aranha, a história aqui é bem mais simples e serve como uma desculpa perfeita para a ação. Uma entidade misteriosa chamada Abyss ameaça a existência de tudo, o que faz com que os heróis e vilões da Marvel precisem se unir aos grandes personagens da Capcom. Mas o que realmente tornou esse jogo inesquecível foi a sua jogabilidade frenética. O jogo colocou combates de 3 contra 3 em um ritmo muito rápido, com uma lista impressionante de 56 personagens jogáveis. Você podia formar o seu time ideal misturando o Wolverine, o Homem de Ferro e o Doutor Destino com nomes famosos dos videogames como o Ryu e o Mega Man. O impacto desse título na comunidade de jogos foi gigantesco e ele ajudou a moldar o cenário competitivo por décadas. Todo esse reconhecimento rendeu ao jogo a nota no Metacritic. Por muitos anos, foi muito difícil conseguir jogar esse clássico em aparelhos modernos, já que ele tinha sumido das lojas digitais, mas a notícia é que ele retornou recentemente. Hoje, você pode jogar Marvel vs Capcom 2 nos computadores, no Nintendo Switch e também nos consoles PlayStation e Xbox, através da coletânea oficial chamada Marvel vs Capcom Fight Collection. Spider-Man 2. A história desse jogo é muito intensa. Nele, o Peter Parker e o Miles Morales precisam unir forças para proteger Nova York de uma ameaça gigantesca. O vilão, Kraven o Caçador, chega à cidade com seu exército procurando a presa perfeita e acaba transformando as ruas em um verdadeiro campo de batalha.
Só que o problema fica ainda mais pessoal. O Peter reencontra o seu melhor amigo da infância, o Harry Osborn, e no meio de toda a confusão com o Kraven, ele acaba se unindo a um misterioso simbionte alienígena. Esse traje preto dá poderes novos e brutais para o Peter, mas também começa a corromper a mente dele e mudar a sua personalidade. Isso testa os limites do herói e coloca em risco a vida das pessoas que ele ama. No meio de todo esse caos emocional e físico, a história atinge o seu ponto mais alto com o surgimento do aterrorizante Venom. É uma narrativa que prende a atenção do início ao fim e foi muito elogiada pela crítica, o que ajudou o jogo a conquistar a nota 90 no Metacritic. Para quem quiser testar e viver essa história, Spider-Man 2 foi desenvolvido para aproveitar ao máximo a nova geração de consoles. Ele foi lançado originalmente como um jogo exclusivo do PlayStation 5, mas hoje você também já consegue jogar no computador. X-Men Arcade. Lançado lá em 1992, a história é bem direta. O grande vilão Magneto sequestra o Professor Xavier e a Kitty Pryde e planeja usar o seu exército de mutantes rebeldes e robôs gigantes para destruir a humanidade. Para impedir esse plano, você pode escolher entre 6 heróis clássicos, como o Ciclope, o Wolverine, a Tempestade e o Colossus. O grande diferencial das máquinas originais nos fliperamas era o tamanho absurdo do gabinete, que permitia que até 6 pessoas jogassem juntas ao mesmo tempo. Os heróis avançavam pelas fases lutando contra hordas de sentinelas e chefões famosos como o Fanático e a Mística, até chegar ao grande confronto final no espaço, no famoso Asteroide M. O seu impacto e o seu legado são tão gigantescos que ele é lembrado por muitos fãs até hoje, sendo considerado um dos jogos de heróis mais divertidos de todos os tempos. E com essa lenda dos fliperamas, a gente fecha o nosso Mega Rank. E aí, o que você achou dessa lista completa? Deixe a sua verdadeira opinião e monta o seu top 3 aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.